Senhor, Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, queremos te agradecer, Senhor Deus, pelas tuas muitas misericórdias e te pedir, Senhor Deus, que a tua mão, Senhor, esteja sobre nós, ó Pai, agora, nesse percurso que iremos, ó Pai, fazer em torno da tua palavra. Queremos pedir que o Senhor fale ao nosso coração através dela, que os nossos ouvidos estejam atentos, ó Senhor Deus, que os nossos corações também estejam abertos e que nesse momento nada, Senhor Deus, além da tua palavra possa chamar e tirar a nossa atenção, Pai. Que estejamos concentrados nela. Nos abençoa também, nos dando capacidade para falar ao teu povo, Senhor Deus, com propriedade. Tem misericórdia de nós, ó Pai, porque somos, ó Senhor Deus, o apóstolo mesmo diz, um vaso de barro, um vaso, Senhor Deus, de desonra, em que tesouros imensuráveis estão dentro de nós. Carregamos isso, porque temos carregado, Senhor, a tua palavra e o teu Espírito, Senhor Deus, que habita em nós. Fica conosco, Senhor, é o que nós pedimos. Abre o nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus em Provérbios capítulo 10. Versos 22 a 25, nós, na semana passada, nós começamos aí esse trecho e demos algumas explicações a respeito do contexto do próprio capítulo 10, do tema que é recorrente, do modo de falar, e do uso, das riquezas. E nós vimos ali que no verso 22 ele faz essa relação, ele faz essa ligação, porque essas coisas estão ligadas. No verso 21 ele fala: os lábios do justo apacentam a muitos, mas por falta de senso morrem os tolos. E aí ele liga nesse segundo tema, há uma ligação aí: a bênção do Senhor enriquece, com ela não traz desgosto. Como nós vimos, era um dito, ou seja, uma afirmação de Deus. É uma verdade de Deus, como o autor aqui do comentário, Bruce Waltke, diz, é um dito de Yahvé. E a partir do verso 23 e 24, as conclusões, ou seja, a dor e o prazer relativas a essa bênção, essa falta de bênção do Senhor na vida das pessoas, por causa do caminho que escolheram. E nós estamos vendo aqui como o modo de falar e a maneira como nós lidamos com os nossos bens estão relacionados à vida e à morte. O verso 22 começa assim: a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. E uma coisa muito importante, dentre muitas que nós vimos, é que tudo que vem da mão de Deus, as consequências daquelas coisas, das bênçãos, daquilo que o Senhor nos dá, das bênçãos de Deus nas nossas vidas, não vem acompanhado do desprazer e do sofrimento por tê-las. É diferente das riquezas que não são angariadas ou constituídas debaixo dessa bênção. Nós vimos, que os ímpios enriquecem, mas aquela riqueza, aquela prosperidade traz juízo, traz desgraça para as suas vidas. Não há como nós desfrutarmos das coisas desse mundo, das bênçãos de Deus desse mundo, da saúde, da prosperidade, de outras coisas mais que o Senhor dá liberalmente ao homem de uma forma indiscriminada. Não é uma coisa diretamente, só os crentes podem ter prosperidade. Não, o Senhor abençoa o homem, a sua criatura, de uma maneira geral, e a gente vê isso lá em Mateus, quando ele fala, e nos compara, e deve nos compara a ele, dizendo que nós devemos agir como Deus age. Por quê? Amar os nossos inimigos, porque o Senhor derrama bênçãos sobre justos e injustos. Mas entender que essas bênçãos
na vida, ou seja, aquilo que o mundo, né, entenda, pode oferecer de bom, porque vem da mão de Deus. Não há como ter satisfação nessas coisas sem Cristo, sem o Evangelho, sem conhecer verdadeiramente o Senhor de todas essas coisas. E muitas vezes nós nos enganamos e agimos como os ímpios agem, tendo essas coisas como se Deus não fosse o Senhor delas, como se Deus não fosse aquele que nos dá essas coisas, e esquecemos de servir ao Senhor e servimos essas coisas que nos são dadas. A bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. E agora no verso 23 e 24, nós vamos ver a dor e o prazer do justo e do ímpio com relação a isso. Diz assim o verso 23: para o insensato, praticar a maldade é divertimento. Para o homem inteligente, praticar a maldade, ou seja, para o homem inteligente, o ser sábio é divertimento, é alegria, para o homem inteligente, o quê? Ser sábio. É interessante nós percebermos como há uma ligação do verso 22 e o verso 23. Pode ser que na nossa língua a gente não perceba isso, mas o verso 22 está falando daquilo que do trabalho, né? Nós vimos a ligação que existe do verso 22 com o verso 4, que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a empobrecer, a mão dos diligentes vem a enriquecer. A bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. Nós vimos no desenvolvimento do verso 22 que o trabalho do homem está inserido aí. O Senhor abençoa, o Senhor quem dá, a diligência, a inteligência, a capacidade, E aí essas coisas não estão separadas como nós já vimos. A mão do Senhor, ou seja, a bênção de Deus está sobre aqueles que são diligentes, aqueles que trabalham, aqueles que são responsáveis com os seus trabalhos e não com o preguiçoso. Nós vimos isso. E é interessante que o verso 23, ele vai fazer uma ligação indireta com essa atividade do trabalho, quando ele diz assim: para o insensato praticar a maldade é divertimento, é alegria, é satisfação para o homem inteligente, ao contrário do insensato, que isso é praticar a maldade. Para o homem inteligente, o seu prazer, a sua alegria está em ser sábio. E a palavra aqui, praticar, ela vai fazer essa ligação, dando continuidade ao tema trabalho, porque a ideia aqui é de alguém que se empenha em executar uma obra. E que obra é essa? Uma obra maligna. Nessa mesma passagem, maldade aqui, no original é zimá, e vai denotar qualquer afronta grosseira contra indivíduos ou contra a comunidade, e dá a ideia de um plano, de uma intenção maldosa ou lascívia ou qualquer outro tipo de vileza ou maldade, que pode também estar em paralelo com o assassinato, como nós vemos lá em Oséias, capítulo 6, verso 9. Então a ideia aqui de maldade é uma ideia assim muito ampla, em que abarca todo e qualquer tipo de pecado, o planejamento com relação a essas coisas. Lá em Oséias, capítulo 6, verso 9, a palavra de Deus diz assim, e vai comparar essa palavra, que está traduzida aqui por maldade ou vileza, com o assassinato. Ele diz assim: como hordas de salteadores que espreitam alguém, assim a companhia dos sacerdotes, pois matam no caminho para Siquém, praticam abominações. Então essas abominações aqui estão relacionadas a esse assassínio aqui. E o texto vai mostrar uma coisa extremamente grave aqui, um pecado extremamente grave, e que
pecado é esse? Ser divertido, ser satisfatório, ter a alegria em praticar o pecado, em praticar a iniquidade. E isso é tão natural para ele como riso para um homem. E essa é a ideia aqui. Quando ele fala em divertimento, a ideia é essa: brincadeira, riso, zombaria, escárnio. A Bíblia está dizendo que a iniquidade é o prazer de um homem insensato. Ele se diverte. E essa palavra aqui no original significa riso, zombaria, escárnio. Executar uma obra maligna, praticar maldade e abominações. Para o insensato é como uma brincadeira. Abram Provérbios capítulo 26, verso 18 e 19. E a ideia é que ele trabalha para isso. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Como o louco que lança fogo, flechas e morte, assim é o homem que engana seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Mesma palavra aqui, por divertimento. Percebam aqui nesse verso que nós temos um homem que promove o quê? A desordem e com isso causa transtornos sociais mediante o logro, mediante o engano. Esse verso mostra uma pessoa que engana o seu próximo, o seu vizinho. E para disfarçar esse engano, ele diz que está fazendo isso de brincadeira. O verbo enganar aqui mostra a intenção desse homem, desse louco, de prejudicar o seu próximo. Ele é um homem insensato para quem a maldade é como o prazer do riso. E é essa a ideia aqui, é um divertimento. Esse homem é um fanfarrão cruel e não faz diferença entre uma piada e a crueldade. É interessante a comparação que o livro de Provérbios faz aqui, de um gaiato traiçoeiro com um guerreiro armado. Um guerreiro armado e essa dupla aí, desenfreada, ambos são incapazes de fazer distinção entre o certo e o errado. Um guerreiro armado, desenfreado, louco, e o insensato. Ambos vão causar danos graves à sociedade. Mas há uma diferença. O homem louco aí, ele está fora de si e ele não pode tramar o mal, enquanto o outro promove desordens, é astuto, mostrando uma certa intelectualidade naquilo que ele faz, e ele é capaz de cometer qualquer crime, porque o problema dele não é intelectual, o problema dele é espiritual, diferente do outro, que está fora de si. E falta o afeto bondoso para esse homem. E a diferença é que esse homem louco, esse homem aí, esse guerreiro, está fora de si, ele pode não ser culpado pelo seu crime, mas o insensato, o desordeiro, sim. É interessante porque quando o insensato ele é advertido para não pecar, pela consideração alheia, a revelação da ira de Deus contra o pecado, ele zomba dessa demonstração e ri ao praticar o pecado. Provavelmente você deve ter na imagem aí alguma pessoa, ou algum ímpio, alguma coisa que você viu, porque isso é muito recorrente. Pessoas que têm prazer de pecar e planejam essas coisas de forma
bastante meticulosa. Por quê? Porque isso para ele é prazeroso, porque isso para ele é bom, porque isso para ele é um divertimento, é gostoso. E quando esse homem peca, em lugar de se entristecer, ele se vangloria por ter cometido pecado, ridicularizando as repreensões e desdenhando das condenações da sua própria consciência. Provérbios capítulo 14, verso 9 diz assim: os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. Às vezes nós olhamos para o que nós acabamos de falar aqui e pensamos muitas vezes em pessoas que estão fora do mundo, no mundo, fora da igreja. Mas essa realidade não é a realidade que a gente vive lá, que se vive lá fora, não, vive isso aqui dentro. E se você for parar para pensar, a Escritura, ela não fala do mundo propriamente dito. A Escritura fala da igreja. A palavra de Deus é para o seu povo. É lógico que há menção do mundo, mas as repreensões da disciplina, as exortações, são direcionadas ao povo de Deus. Por quê? Porque essas coisas acontecem dentro da família do pacto. Dentro da família do pacto. E nós vemos isso constantemente. Pessoas que, em lugar de se entristecer por causa do pecado, zombam, se revoltam, ridicularizam aqueles que estão os repreendendo. Eu, no meu ministério, na minha vida cristã, já vi isso várias vezes. Muitas vezes. E por vezes essas pessoas saem, mas às vezes não estão presentes, continuam no meio do povo de Deus, agindo dessa mesma forma, zombando do pecado. E a Escritura vai nos mostrar, o livro de Provérbios vai dizer isso, que aqueles que se envolvem no pecado e na iniquidade são pessoas sem entendimento. Por isso, o homem inteligente tem prazer em praticar o quê? A santidade. E aqui a santidade de vida é ser sábio. Enquanto o prazer, o divertimento, a alegria do insensato está no pecado, ele se deleita nessas coisas. Ele gosta dessas coisas. Ele planeja. O homem inteligente numa vida de santidade. E uma vida de santidade aqui no livro Provérbios representa o quê? Representa uma vida debaixo dos mandamentos divinos, seguindo a instrução divina. Essa semana eu estive num congresso, e assim, as palestras foram muito boas, mas eu tenho um senão. Até hoje eu tenho um senão com isso. Eu não consigo lidar muito bem com determinadas pessoas que falam que a lei e o evangelho são coisas opostas. Eu não consigo. Por mais que muitas vezes eu entenda o que essas pessoas estão dizendo, esse não é um discurso bíblico. A lei é o evangelho. A lei é o evangelho. Porque a lei aponta para Cristo.
Lógico que nós não vivemos pela lei, nós não vivemos debaixo da lei, mas a lei é o Evangelho. O que nós temos aqui em Provérbios? A lei de Deus, é o caminho que nós devemos andar. É lógico que todo homem que se sustenta nos seus feitos, ou seja, no momento em que eu pratico a lei e sigo a palavra de Deus, vou falar aqui no nosso contexto, sigo a palavra de Deus, e me glorio em seguir essa palavra, eu estou me justificando por obras. E assim, essas coisas nos levam o quê? À morte. É lógico. Você tem o apóstolo Paulo lá falando que a letra da lei mata. A letra da lei mata porque a lei mostra que o pecado traz a maldição da morte eterna. E é nesse sentido, porque ele aponta para isso. E no momento em que nós nos justificamos, ou estamos nos sustentando naquilo que nós fazemos, por mais que seja a palavra de Deus, andando nos caminhos do Senhor, mas que isso é a nossa força, nós estamos nos justificando na lei. Mas a lei é o Evangelho. Eu entendo claramente essa distinção. Muitos até resumem o Evangelho ali na proclamação de Cristo. E didaticamente eu aceito isso. Porque o Evangelho é a graça de Deus. Mas essa graça foi pregada lá no Velho Testamento também. Ela estava presente lá. O Evangelho estava no seu desenvolvimento. E nós não somos justificados porque andamos de conformidade com a vontade de Deus. Nós fomos justificados e por isso andamos de conformidade com a vontade de Deus. Por isso, o prazer do homem inteligente é praticar a lei. O seu divertimento é praticar a lei, enquanto o prazer do homem ímpio é praticar o pecado. Para nós, praticar o pecado é doloroso, é triste, é vergonhoso. Lembram que nós falamos que todo pecado, por mais inicialmente que traga prazer, a consequência dele é danosa. Aquele prazer, ele é desfeito. É como aquela imagem ali no livro de Apocalipse, que lógico, com outro contexto completamente diferente, mas é muito semelhante. Quando ele coloca o livro na boca, aquilo se torna doce. Aquele livro representava a redenção em Cristo Jesus. Os rolos, é doce, mas é amargo, porque vem o juízo. E o pecado é assim também. É doce no primeiro momento. Mas quando ele é mastigado e ele começa a ir para o estômago, aí você começa a sentir o ardor, a amargura, o absinto, do que é o pecado. Para nós não há prazer no pecado, porque ele sempre será doloroso. Em contrapartida, tudo que vem da mão do Senhor não vai trazer desgosto. A bênção de Deus não trará nenhum desprazer para nós. Por isso, o homem inteligente tem prazer, já dizia Davi, na lei de Deus. Tem prazer em viver debaixo dessa lei, em buscar essa lei. Não como sua justificação, mas como uma característica da sua própria natureza. E aí ele vai dizer, para o homem inteligente, o ser sábio, e o ser sábio aqui é a prática de uma vida santa, é andar de conformidade com a lei de Deus. Ao contrário da maldade, a sabedoria dá prazer agradável para o homem inteligente. E homem inteligente aqui é um correlativo para sábio. E a ideia aqui desse homem, percebam que nós vimos que o insensato, a ideia de praticar ali tem um trabalho, um plano, um planejamento. E paralelamente a isso, o homem inteligente,
E a gente vê essa oposição aí entre a prática do homem ímpio e o ser do homem inteligente. Porque essa palavra aí designa um aspecto pragmático aplicado ao pensamento, operando no campo da ação. O homem inteligente, ele vai visar a eficácia e a sua realização. Os inteligentes são pessoas perceptivas e competentes que têm discernimento da ordem moral e uma consciência que molda a sua atividade. E nessas palavras, nesse entendimento desses dois versos, nós vemos a diferença do homem ímpio com o homem santo, com o justo. Ele planeja a maldade. O homem inteligente, pragmático, nesse sentido, ele quer aplicar a palavra de Deus à sua vida, ele quer viver por meio dela. Esses homens inteligentes, ou sábios na Escritura, aplicando a palavra de Deus à sua vida, porque isso é o seu prazer, é isso que dá prazer a ele, não é a maldade, mas é o viver de conformidade com a palavra de Deus, é aplicar essa sabedoria, é o ser sábio. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, já diz. Ele tem o quê? O provérbio vai dizer que ele tem um espírito sereno. Abram aí Provérbios capítulo 17, verso 27. O homem inteligente tem discernimento de Deus para a vida. Tem um discernimento da ordem moral, uma consciência social que molda as suas ações, a sua atividade. Por isso ele é um homem de espírito sereno. Provérbios 17, 27. Quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. Ele tem um espírito sereno. Eles são pacientes. Provérbios capítulo 14, 29. Porque é prazer para ele praticar a sabedoria. Então ele é um homem de espírito sereno, retém as palavras. É um homem paciente. Provérbios capítulo 14, verso 29. E todos nós precisamos de paciência nas nossas vidas. Exercitar essa virtude. O longânimo é grande entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Longanimidade é paciência. E a ideia de longanimidade é uma paciência que extrapola a paciência humana. Nós vemos essa qualificação muito para Deus. Ele é longânimo, tardio em se irar. E a ideia é de uma pessoa, não é uma pessoa fraca, não. Pelo contrário. Porque o juízo de Deus poderia vir por um único pecado na sua vida. O menor que fosse pecado, mas ele tem paciência, ele é paciente. Como um pai com relação ao filho. Esses que tem prazer na sabedoria divina, que tem prazer numa vida de santidade, que para isso é alegria, refreiam a sua língua. Provérbios 21, verso 23. O que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. E esses homens que buscam a santidade, que buscam andar de conformidade com a lei divina, podem prescrutar as profundezas do coração do outro, como diz Provérbios lá no capítulo 20, verso 5. Como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. E por quê? Por causa da sabedoria divina. E nisso ele mantém um curso reto.
em suas vidas. Provérbios capítulo 15, verso 21. A estultícia é alegria para o que carece de entendimento, mas o homem sábio anda retamente. Isso aqui é ser sábio. Isso aqui é viver em sabedoria, é aplicar a lei de Deus à sua vida, é colocar isso em prática, é viver debaixo dessa instrução. Bruce Walt diz assim: como os fortes têm prazer em realizar feitos de força e os músicos encontram alegria em seu talento, a pessoa competente, seria uma outra tradução para inteligente, se deleita no trabalho construtivo, ou seja, naquilo que conduz à virtude e à santidade. Nosso prazer deve estar na lei de Deus, como diz Davi. Esse é um prazer que deve permear os nossos corações. Esse provérbio, está admoestando o filho a nós, a guardar o seu estado espiritual, o seu status, a sua condição espiritual, para determinar que tipo de atividade dá prazer. O pai está demonstrando o filho, em outra linguagem, a colocar o coração nos mandamentos do Senhor, que ele aqui diz que são os seus mandamentos. E quando ele fizer isso, aí ele vai ter prazer naquelas coisas que estão relacionadas aos mandamentos do Senhor. Mas quando nós colocamos o nosso prazer em outras coisas, esse prazer vai determinar o tipo de atividade que nós vamos desenvolver. E aí você vê o paralelo entre a mulher adúltera, o homem adúltero, a mulher adúltera, e o homem que foge dessas coisas. Abra Provérbios capítulo 4, verso 16. O estado espiritual do filho é um estado de quê? É um status, é um estado de filho de Deus. Ele deveria guardar isso. Olha o que Provérbios capítulo 4, verso 16 vai dizer: pois não dormem se não fizerem o mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. E ele está falando de quem? Dos insensatos, dos ímpios. Provérbios 15, verso 21a. Olha o que diz: a estultícia é alegria para o que carece de entendimento, mas o homem sábio anda retamente. É isso que ele está dizendo aqui. Para o homem inteligente, é divertimento ser sábio. É como se ele estivesse dizendo: guarda aquilo que você tem. Vocês já ouviram isso na Escritura, né? Paulo falando para Timóteo: guarda o bom tesouro. Davi dizendo para o homem guardar o seu coração, porque dele provém as fontes da vida. É isso aqui. E é isso que vai determinar as nossas ações. Quem nós somos. Provérbios capítulo 21, verso 10. A alma do perverso deseja o mal, nem o seu vizinho recebe dele compaixão. Matthew Henry nos dá a seguinte contribuição. Ele diz assim: um homem inteligente tem sabedoria. Ele é tão sábio a ponto de não cometer maldades. Ou se tiver cometido por descuido, ele é tão sábio a ponto de não brincar sobre isso. Ou, para declarar a sabedoria realmente sábia, interprete da seguinte maneira: assim como é um divertimento para o tolo praticar a iniquidade, para o homem inteligente, o mesmo é o ser sábio e mostrar isso. Além da recompensa futura, um homem bom tem tanto prazer atual
nas restrições e nos exercícios da religião, como os pecadores podem alegar ter nas liberdades e nos prazeres do pecado, e muito mais, e muito melhor. Às vezes as pessoas dizem assim para nós, como se os jovens, é o jovem. Na realidade, o jovem não tem muita diferença do velho, não. Mas em algumas coisas específicas, porque ele não passou por algumas coisas que as pessoas mais velhas passaram, então ele tem uma concepção de vida um pouquinho diferente. Um pouquinho diferente. E aí de vez em quando eles perguntam assim, pô, cara, você vai para a igreja? Domingo desse, um sol desse bonito, coisa... Cara, pô, você vai ser fiel à tua esposa? Cara, olha, quantas opções você tem aí de prazer, Eles acham que nós estamos presos porque nós não praticamos ou não temos uma vida como eles têm. Mas nós temos prazer nessas privações que estão relacionadas ao pecado e muito maior do que eles têm com relação ao próprio pecado, ao próprio se entregar ao pecado. E aquilo que para nós, ou seja, para eles, parecem restrições, e são restrições, porque nós não temos liberdade para pecar, porque nós fomos livres do pecado, então nós temos liberdade para não mais pecar. Para eles, isso é uma escravidão. Para eles isso é uma restrição, mas para nós isso é a nossa liberdade. Para nós isso é a nossa liberdade. Não viver na carne é liberdade para nós. E aí o verso 24 vai dar um colorido diferente ao verso 23. Mais intenso. Ao afirmar, ele vai afirmar que apesar de no presente o insensato se comprazer, ter prazer de praticar o mal, ele vai sofrer uma ansiedade inteiramente justificada e de dores da consciência que vão persegui-lo até o seu destino infeliz. Aquilo que teve o perverso, isso lhe sobrevém, como foi com Caim. Abram Gênesis capítulo 4, verso 13 e 14. E é interessante porque aqui o verso 23 diz que é divertido, né? Ele faz uma afirmação, é divertido para o ímpio praticar impiedade. É divertido, é gostoso, ele tem satisfação nisso, enquanto o homem justo tem satisfação em viver uma vida de santidade, em ser sábio. E agora vem as consequências. Esse homem sofre uma ansiedade sobre si, um peso, uma dor na consciência que vai persegui-lo até o final, se ele não se arrepender. Como foi com Caim, vejam aí. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença hei de me esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. Não há como viver na prática do pecado e ser feliz, ser pleno. Não há, não tem. É só você ver, olhar para você. Aí você diz assim: ah, mas é porque eu sou crente. Não, é lógico. Você é crente, você sofre, porque sabe que é pecado, porque você sabe que aquilo desagrada a Deus, mas o ímpio sofre também, mas sem os mesmos motivos. Porque não há como trazer vida o pecado. O pecado gera morte, tem cheiro de morte.
aquilo que teme o perverso, isso lhe sobrevém. O homem tem consciência, um Lula da vida, desses traficantes aí, né, que matou um monte de gente. Eu sei que é maluco, tem Elias maluco, acho que estava preso. Esses homens têm consciência. Por mais que eles amorteçam a consciência deles, eles sabem. Eles sofrem. Porque eles têm uma alma. Eles não são bicho. E essa alma clama. A consciência pesa. E por mais que as pessoas muitas vezes apaguem a sua consciência, ela está ali presente. Vão acusá-los e vão acompanhá-los até o final, sem uma justificação. Percebam aqui que nós estamos vendo, e é isso que o texto está mostrando, o juízo de Deus. E ao praticar a maldade, a recompensa do perverso, né, internamente é a sua alma o afligir. Mas o justo, por outro lado, é recompensado. Olha o que ele diz: mas o desejo dos justos, Deus cumpre. Matthew Henry diz que as coisas serão tão más com os ímpios como eles poderiam temer, e tão boas como os justos como eles poderiam desejar. Ele diz assim: os ímpios se sustentam às vezes na sua iniquidade com vãs esperanças que os enganarão, mas em outras ocasiões eles não podem deixar de ser assombrados com justos temores, e esses temores os esmagarão. Eles perceberão que o Deus que eles provocam será tão terrível como eles, quando estiverem sob seus maiores desalentos. Assim como é o teu temor, também a tua ira. Como diz lá o Salmo 90, 11. Os ímpios temem a punição do pecado, mas não têm sabedoria para melhorar a situação dos seus temores. E assim o que temem vem até eles, e os seus terrores atuais são prenúncios de seus tormentos futuros. Aquilo que teme, a ideia aqui é de um pavor intenso, de um terror. Ele se refere a um terror interior. E difere esse terror aí, que poderia ser traduzido como temor também, difere radicalmente do temor do Senhor. Essa estrutura enfatiza que o terror esperado pela consciência deles vai se concretizar. E essa é a segunda parte do verso. Isso lhe sobrevém. Expressa a convicção de que a punição será de acordo com o crime. Eu já falei isso aqui várias vezes. Lá no Salmo 73, nós temos lá o Salmo de Asaf, e ele olha e vê a prosperidade dos ímpios e tal, e aqueles são felizes, são isso, não tem doença. São olhos. Olhos que estão vendo externamente. E aí, o Senhor dá um vislumbre para ele. Ele cai em si e consegue perceber que o homem pode viver nesse mundo uma vida de prazer intenso, sem nenhuma aflição na carne, sem nenhuma dificuldade, e estar longe de Deus, ser um homem morto. E supostamente nesse mundo vive bem, tranquilo, sem preocupação. E mesmo que a sua vida seja de 50, 60, 70, 80 anos e viva assim, isso vai acabar. E no final vem o juízo. E tudo aquilo que ele viveu, uma gota da sua existência, uma gota da existência do homem. Porque nós não temos essa noção,
porque ainda não chegamos no último dia, mas nós vamos ter essa noção. O que nós vivemos aqui é uma gota. E aí vai viver eternamente, sofrendo. Vocês lembraram de alguma, vamos dizer, parábola que fala sobre isso? Que não é considerada parábola, uns consideram o rico e o Lázaro. O rico Lázaro mostra isso. Ele mostra uma parte, né? De que o homem vive como Asaf viu, né? E aí ele conseguiu contemplar aquilo que o Senhor Jesus falou ali naquela, vamos dizer assim, parábola, né? O final da vida do rico. E ele diz, quando eu contemplei, ele viu a ignorância em que ele se encontrava. Isso porque ele não vê o coração do homem, porque a Escritura vai dizer, como está dizendo aqui, que aquilo que o perverso teme sobrevém, ou seja, ele está falando da consciência. O homem que vive na prática do pecado, que trabalha, que isso é divertimento, ele sabe que o juízo vem, ele não vive em paz com a sua consciência, porque ele todo o tempo está querendo satisfazer o seu pecado. E todas as vezes que queremos satisfazer a nossa carne, nós ficamos assim. É um misto de prazer e desgraça. E é isso que o ímpio vive todo o tempo na vida dele. A gente pode ver isso em pequenos instantes, porque a tristeza que temos por causa do pecado nos leva à confissão. Mas eles não. E assim são atormentados. Porque o homem tem uma alma, o homem tem uma semente religiosa. Você, quando peca, você não se sente atormentado? Judas não se sentiu atormentado? Paulo não se sentiu atormentado quando viu que perseguiu Cristo? Pedro não se sentiu atormentado? Mas diferente de Judas, o que ele fez? Ele corre para aquele que poderia salvá-lo, perdoá-lo do seu pecado e restaurar a sua condição. Nós, como crentes, e é isso que o livro de Provérbios vai dizer, precisamos entender que não há prazer numa vida de pecado. Só desgraça. Só desgraça. E é isso que o livro de Provérbios vai mostrar: o caminho reto, o caminho correto, o caminho justo, o caminho de justiça que Cristo trilhou por nós, para que nós não tivéssemos a necessidade de trilhar todo esse caminho com perfeição. Agora me diga, quem é o homem sábio que Provérbios apresenta? Quem é o homem sábio de Provérbios? Quem é o filho sábio de Provérbios? É Cristo. É Cristo. Cristo é esse homem que nós estamos vendo aqui. E ele nos chama, seu povo, homens, mulheres, crianças, velhos, a serem como ele. É interessante que as leituras abrem a nossa mente, né? Há um tempo atrás estava lendo um livro que dizia que o verdadeiro Israel é Cristo. Cristo é o verdadeiro Israel.
tudo que se referia ali no Velho Testamento a Israel era para Cristo. Eu sei que às vezes pode ser uma ligação um pouco para alguns, até que estão começando agora a entender essas coisas muito distantes. Mas percebam como a Escritura vai dizer isso. Lá em Mateus, quando Mateus vai citar Oséias, do Egito chamei o meu filho. E aí ele está se referindo não à saída do Egito, especificamente. Oséias se refere à saída do Egito. Mas Mateus está se referindo a Cristo. Aquilo lá, aquela saída do Egito ali, apontava para Cristo, para a sua vida. E nós vamos perceber que o livro de Mateus é o Velho Testamento no Novo. Todo o percurso de Israel é o percurso de Cristo no livro de Mateus. E aqueles que estão em Cristo fazem parte do povo de Deus. Por quê? Porque o verdadeiro Israel é Cristo. Porque tudo foi feito por meio dele, por ele e para ele. O homem justo aqui, a mulher sábia aqui, é a imagem de Cristo nas nossas vidas. E aí ele diz assim: mas o anelo do justo, Deus o cumpre. Em contraste com isso, que nós acabamos de falar aqui com relação ao perverso, aquilo que ele teme, que ele não quer que aconteça, vai acontecer, aquilo que ele não quer, vai vir sobre ele, mas aquilo que os justos desejam, o Senhor vai fazer. O Senhor Deus providenciará uma recompensa que esteja de acordo com aquilo que o reto deseja. O Senhor vai satisfazer todos os desejos do seu coração. Você já escutou isso? Isso é a mais plena verdade. Abra Mateus capítulo 5, verso 6. Jesus disse assim: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. O anelo dos justos Deus o cumpre. Significa que o anseio do coração de alguém, as suas aspirações mais profundas, arraigadas nos corações dos crentes, serão cumpridas. Porque bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O desejo dos justos vai se cumprir. Bruce Waltke, fazendo uma diferenciação entre o justo e o perverso em seus desejos, ele diz que o perverso egoísta deseja derrubar os outros para garantir o próprio avanço, ou seja, deseja o pecado. Mas o que é reto almeja que Deus estabeleça o seu governo justo. Abra aí Salmo 148 e 9. Nós vamos ver isso. Não conceda, Senhor, ao ímpio os seus desejos. Não permitas que vingue o seu mau propósito. Se exaltam a cabeça os que me cercam, cubra-os a maldade dos seus lábios. Esse é o desejo dos perversos. Mas qual é o desejo do justo? Provérbios capítulo 10, 3. O Senhor não deixa ter fome o justo, mas rechaça a avidez do perverso. A justiça de Deus. Esse é o desejo, esse é o anelo do justo. O desejo que o justo tem é que Deus estabeleça o seu governo e o seu trono.
Enquanto aqui, nesse paralelo, sobrevive vai denotar o caráter inevitável do julgamento divino, o seu paralelo aqui o cumpre, tem o sentido de algo que é dado, indica uma recompensa graciosa da parte de Deus. Provérbios, abre a Provérbios capítulo 2, versos 6 e 7, olha o que a palavra de Deus diz: porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. O Senhor vai satisfazer todos os desejos do seu coração, os seus desejos mais profundos. Se alguém entrasse aqui agora e pensar assim, cara, esse pastor aí, eu conheço essa teologia da prosperidade. Não. É uma teologia da palavra de Deus. Qual é o maior desejo de um homem justo? Você nunca desejou na sua vida, lá no seu morrer, para acabar com essa aflição de você ter que lutar contra o seu pecado, mas morrer no sentido não de morrer e deixar de existir, mas de morrer porque você sabe que nesse dia, no último dia, não vai ser mais assim. Todos os desejos do seu coração serão cumpridos. O governo de Deus será estabelecido, o pecado já não vai mais habitar, você não vai ter mais pensamentos impuros, você não vai ser mais mesquinho, e você olha como se fosse um espelho e vê a sua mesquinhez, e você se odeia por isso, por causa do pecado. É essa riqueza que nós ansiamos, é esse governo de Deus que nós ansiamos, em que a palavra de Deus diz que Ele vai estar no nosso meio reinando, não precisaremos mais de sol, porque Ele será a nossa luz. Abra o Salmo 37. O Salmo 37 vai falar sobre isso. Salmo 37, verso 4 diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu quero ler esse salmo, vou ler esse salmo todo. Preste bem atenção. Olhe como essa comida é diferente. Tem um outro sabor. Ontem eu preparei um bacalhau, né? Fiz uma salada de bacalhau lá em casa, pouquinho e tal, uns fiapos de bacalhau que tinha lá em casa. E aí, falei pra Júlia, assim, conversando com a Júlia, com o João na mesa, falei, olha, uma vez eu comi um bacalhau, e aí a pessoa que me levou, um amigo meu, irmão em Cristo, e disse assim, olha, toma vinho branco. E quando você comer o bacalhau, você toma o vinho. Antes nós comemos um bolinho de bacalhau, né? Nesse vinho, e aí depois pedi uma água mineral. Você toma água mineral porque limpa a sua boca, né? E aí limpa, e todo o aroma e o gosto do bacalhau com vinho vão se casar. Eu fiquei assim espantado, parecia uma mágica. Como que aquela junção, vinho branco com bacalhau. Percebam o que isso significa no contexto em que nós estamos falando aqui. É o vinho com bacalhau. Desculpa a comparação medíocre. É porque qualquer comparação que nós possamos fazer com a Escritura, ela não vai ter a amplitude e a grandiosidade da Escritura. Mas percebam como esse alimento cai à nossa boca quando ele é acompanhado do entendimento correto. Agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam iniquidade,
pois eles dentro em breve definharão como a relva, murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Perceba que ele fala isso quando ele diz para que ele habitasse na terra e se alimentasse da verdade. O coração dele estava alimentado com a verdade. E aí ele diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. E nós sabemos que terra é essa. Nós sabemos que essa terra aqui se representa a vida eterna, representa a cidade santa, que nós possuiremos. Já somos cidadãos dela. Mais um pouco de tempo e já não existirá um ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Percebam que ele está falando aqui do último dia. Ele está falando da vinda do Senhor Jesus. Ele está falando de um tempo em que o pecado já não vai mais habitar, que Apocalipse fala, um lugar onde não terá lágrimas, choro nem pranto. Verso 12: trama o ímpio contra o justo e contra ele ringe os dentes. Rir-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para bater o pobre necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. A sua espada, porém, lhes traspassará o próprio coração e os seus arcos serão espedaçados. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor o sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados no dia do mal, nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão vistos das pastagens, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Aparta-te do mal e faz o bem, e será perpétua a tua morada, pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere a sabedoria e a sua língua fala do que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus, os seus passos não vacilarão. O perverso espreita o justo e procura tirar-lhe a vida. Percebam o diálogo aqui entre provérbios e salmos. Mas o Senhor não deixará nas suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, segue o teu caminho, e Ele te exaltará para possuires a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Vi um ímpio prepotente a expandir-se qual cedro do Líbano. Passei, e eis que desaparecera. Procurei-o, e já não foi encontrado. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá a prosperidade. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada. Vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam
refúgio. Perceba o que Salomão está falando aqui em Provérbios. Está presente aqui no Salmo 37. É esse desejo, é esse anelo que o Senhor vai cumprir em nossas vidas. E é interessante nós percebermos, porque eu falei todo o tempo no Senhor, né? Como juiz dessas coisas. O verso 22 também vai moldar aí a interpretação do verso 24. Porque será equivocada a interpretação que esses destinos do justo, do sábio e do insensato se devem a uma ordem impessoal, ao acaso. E nas palavras de Bostrom, autor do livro Deus e Sábios, o retrato de Deus no livro de Provérbios, ele diz assim: somente um Deus transcendente pode ser confiado a impossível tarefa de dispensar justiça a cada indivíduo e a cada situação. É uma tarefa impossível, mas não para Deus. É impossível exercer justiça nesse mundo, mas Deus exerce. Até por meio do pecado. Como assim, pastor? Até por meio de homens ímpios. Até por meio do pecado dos homens ímpios, que trazem juízo sobre outros e sobre si mesmo. E aí nós vamos perceber, Provérbios vai nos mostrar, nesses versos aqui, que aquilo que fazemos agora determina o que acontecerá conosco. E nós poderíamos fazer aí uma conexão, uma formulação de uma conexão precisa do que nós temos aqui. Caráter, conduta, consequência. É isso que nós estamos vendo aqui. Caráter, conduta, consequência. E é isso que nós vimos todo o início do livro de Provérbios. O pai chamando o filho a internalizar a lei de Deus que estava sendo dada a ele, a ter essa lei no coração. E isso iria determinar a sua conduta, o seu comportamento, e essa conduta, esse comportamento teria uma consequência. E aí nós poderíamos dizer nesse contexto que aquilo que você é determinará o que você faz. E a questão aqui, queridos, é que Deus está relacionado com tudo isso, com essa ligação. Perceba como a sequência de observações sobre a justiça e a perversidade aqui é seguida nesse capítulo sempre de uma observação sobre o envolvimento de Deus, do Senhor, na vida das pessoas. Verso 22, aqui nós vemos isso, capítulo 22, do verso 22 ao verso 25, ainda no capítulo 10, do verso 2 ao verso 5, nós vemos isso também. E aí no verso 3 ali, ó, o Senhor não deixa ter fome o justo, mas rechaça a avidez do perverso. E essa colocação aí entre essas afirmações é para que isso fique marcado, que o Senhor está envolvido nisso tudo. É Ele quem traz o juízo e também é Ele quem recompensa. E aí nós vamos olhar para o livro de Provérbios, vamos ver que a piedade para com Deus e um estilo de vida religioso, ou seja, uma vida que demonstra esse caráter, essa devoção e piedade a Deus, vai ser o que vai moldar o caráter e o destino de um homem sábio. Logo no início do capítulo, nós percebemos que o suprimento das nossas necessidades, das necessidades do justo, da privação sofrida pelos perversos, vão se basear estritamente na atividade do Senhor. Capítulo 10, verso 3. E nós temos outros textos
que falam mais especificamente, explicitamente, o papel divino da retribuição. Abra aí Provérbios capítulo 12, verso 2. Diz assim: o homem de bem alcança o favor do Senhor, mas o homem de perversos desígnios, ele o condena. Capítulo 15, verso 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Capítulo 25, versos 21 a 22. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe para comer. Se tiver sede, dá-lhe para beber. Porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, e o Senhor te retribuirá. E o último, Provérbios 29, 25 e 26. Quem teme, e aí é medo e terror, a ideia. Ao homem, armas ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Muitos buscam o favor daquele que governa. Para o homem, a justiça vem do Senhor. Sabe por que esses textos são importantes na nossa vida? Até para edificação pessoal, mas para entender e principalmente para ver. Porque nós somos muitas vezes como Asaf. Asaf precisou contemplar o final de todas as coisas. Mas nós não precisamos ir tão longe. Nós podemos olhar ao nosso redor o mundo e a gente ver claramente a mão de Deus trazendo juízo sobre o pecado. O resultado, as consequências dos erros, dos pecados dos homens. E Deus julgando, trazendo juízo sobre ele, para o bem ou para o mal. Né? Entendam que essa linguagem é relativa, né? Para o bem, quando esse juízo traz conversão. Para o mal, quando esse juízo traz condenação. E aí, queridos, por enquanto, quando Deus não cumpre esse destino final, o mundo pode ficar aos nossos olhos moralmente de cabeça para baixo. E é o que nós temos visto. Mas nós precisamos entender que nisso aí está a mão de Deus, o juízo de Deus sobre todas as coisas. Esse mundo não está descontrolado, nem desgovernado. Nem temos a mente dos judeus na época do exílio babilônico, que entraram em parafuso e, poxa, o nosso Deus os deuses deles venceram os nossos deuses, porque eles tinham essa ideia também, deuses territoriais, né? Isso aí não é coisa da nossa época não, viu? Do movimento pentecostal não, neopentecostal, sei lá o que. Eles tinham essas ideias de que existiam deuses que dominavam determinada área, não é? E aí eles pensam, poxa, os deuses babilônicos, os deuses assírios venceram o nosso Deus, porque essa era a mentalidade deles, eles entendiam dessa forma. Estavam cegos, não conseguiam ver. E os profetas falando, clamando já há muitos anos, há muito tempo, há séculos, olha como é que é a misericórdia de Deus. Isaías, se eu não me engano, eu não sou muito bem de data não, profetizou o Cristo 500 anos antes, em torno disso. Profetizou o desterro babilônico alguns séculos antes. Eles nem conheciam esse povo ainda. Aquele dia vocês serão levados cativos por um povo que vocês desconhecem, por uma língua que vocês desconhecem. Bruce Waltke diz que se Deus recompensasse a virtude imediatamente, o filho confundiria prazer com piedade, usando a piedade e a ética para satisfazer seus interesses lascivos. Então nós podemos olhar o mundo e olhar, poxa, ele está moralmente cabeça para baixo, acho que isso não tem um propósito. Continuando ele,
colocaria o eudemonismo. É uma, vamos dizer assim, um trocadilho que ele faz com hedonismo, que é um sistema de pensamento que se baseia na ética de um prazer pessoal. Colocaria o eudemonismo no lugar das verdadeiras virtudes da fé, esperança e amor. Deus desenvolve o verdadeiro caráter de seus santos, chamando-os a sofrer por causa da justiça, enquanto vivem na esperança da vida eterna. Desse modo, ele lhes ensina a virtude, ao mesmo tempo que sustenta a justiça. E aí ele termina com Romanos capítulo 5, versos 3 a 5. Abra aí. Olha o que a palavra de Deus diz. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Mas o anelo dos justos, Deus o cumpre. A palavra do Senhor diz que o Senhor vai satisfazer todos os desejos do nosso coração. E era por isso que Salomão dizia para os seus filhos. É isso que o Senhor está falando para nós. Filho meu, guarda as minhas palavras como um tesouro escondido, retém no seu coração. Porque o Senhor vai cumprir todos os desejos do seu coração. E qual é o desejo de um coração transformado? O que mais um coração transformado deseja nesse mundo? Apesar de gozarmos de todas as bênçãos de Deus, qual é o maior anelo do nosso coração? O maior anelo do nosso coração não pode estar nas coisas desse mundo. O maior anelo do nosso coração precisa estar no Senhor e no seu reino. E aí você vai ver pessoas desesperadas, trabalhando com afinco para dar o melhor para a sua família, para poder acudir irmãos. Você vai ver pessoas, e eu estou falando de bens materiais, querendo ter as coisas para poder colocar diante do trono de Deus, poder servir a Deus com as suas coisas, uma vez que nós estamos falando de riqueza aqui. Vai querer colocar isso diante do Senhor. Os seus filhos, eles estão preocupados com a alma deles. Não querem saber se vai ser médico, doutor, vai dar o melhor para eles. Mas querem que eles sejam, antes de tudo, tementes ao Senhor, amantes de Deus, que amam o Senhor e a sua palavra. E eu poderia dar milhões de exemplos aqui. Até foge a minha capacidade. Mas quando o nosso coração está no Senhor, nas coisas dele,
quando as nossas coisas não são nossas, mas são dele. O nosso desejo é satisfazer aquele que nos arregimentou. É viver para ele. E todo desejo, toda a nossa ambição secreta está relacionada, em primeiro lugar, com o reino de Deus. Por isso que o Senhor Jesus disse, falando das riquezas, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Porque quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, os nossos desejos, não em ficar rico, não em querer que os nossos filhos cursem a faculdade, que se desenvolvam na vida, ou coisas dessa natureza. Mas o nosso desejo que o reino de Deus venha, e que ele venha por meio de nós, será cumprido. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra. Queremos te pedir graça, Senhor Deus. Ao olhar o livro de Provérbios, perceber que esse filho, que esse homem